Nasci e cresci em Queens, Nova York, a filha mais nova de uma família de 5 filhos. Minha mãe e meu pai me criaram como católica romana e trabalharam em 2 empregos cada, para poder enviar eu e 2 de meus irmãos para a escola católica. Eu frequentei uma escola particular do 6º ao 8º ano, depois uma escola católica só para meninas do 9º ao 11º ano. Meus pais não eram devotos, e muitas vezes faltavam à igreja aos domingos, mas conseguiam levar a família à missa durante os feriados. Sempre fui uma criança sensível, tendo a capacidade de ver espíritos desde cedo. Quando eu tinha 5 ou 6 anos, eu dizia aos membros da minha família que vi orbes flutuantes e eles diziam que era apenas minha imaginação. Depois de algum tempo, comecei a perder aquela sensibilidade especial. Quando eu tinha 17 anos, meus pais se mudaram para Port Charlotte, Flórida, e eu frequentei meu último ano do ensino médio em uma escola pública mista. Antes de sair de Nova York, fui aceita no programa de entrada atrasada da Marinha, e ingressaria no serviço após me formar no ensino médio na Flórida, em maio de 1985. Fui enviada para o treinamento básico no RTC Orlando, por 8 semanas, depois viajei para Fliestraceland, Norfolk, para a Escola de Analista Técnico de Sistemas Oceânicos por 16 semanas, depois para Nobdanek, Virgínia, para mais 4 semanas de treinamento. Depois de terminar com sucesso o treinamento para minha classificação, fui enviada para meu primeiro posto de serviço, US Naval Facility, Coashead, em Oregon, em novembro de 1985. O dia em que quase morri. Era 1986, e eu tinha 19 anos quando tive minha EQM. Eu estava no Oregon, e no meu novo posto de trabalho, era comum me envolver em atividades ao ar livre com meus colegas de trabalho. O Escritório de Moral, Bem-Estar e Recreação, MWR, na Navajo Coashead, incentivou passatempos e excursões divertidos para todos os membros do serviço e seus dependentes. Poderíamos alugar quadriciclos, trailers, equipamentos de camping, pranchas de remo, barcos, equipamentos de pesca e surf. A MWR também ofereceu muitas atividades esportivas e ingressos de fim de semana para várias atividades. Entre suas ofertas, estava uma viagem de um dia para fazer rafting no rio Rogue. Foi interessante, mas eu não era uma grande nadadora. Logo fui pressionada a me inscrever para a viagem de rafting, porque todos na minha seção de vigilância estavam indo. Comprei um bilhete com relutância. A corrente naquele ano foi historicamente mais alta, e mais rápida que o normal, porque a primavera havia chegado, derretendo a neve nas montanhas. Viajei tranquilamente pelas corredeiras classe 2ª e 3ª, em um caiaque inflável Sevilor para uma pessoa durante a manhã. A remada parecia fácil, e o fluxo da água e a conversa ao meu redor eram bastante relaxados. A grande maioria das corredeiras foram bastante indulgentes. Paramos ao meio-dia para almoçar na praia, e fazer uma pausa antes de continuar nossa viagem para sessões muito mais desafiadoras do rio. Depois de algumas corredeiras menores no Mully Canyon, nosso guia levou nosso grupo para a parte mais perigosa do Rogue, conhecida como Blossom Bar. A seção classe 4º do rio estava entupida com enormes pedregulhos e buracos rodopiantes como vórtices. A rota padrão através da água agitada para passar pelos pedregulhos exigia que eu fizesse um movimento crucial de remar da esquerda para a direita, para evitar ser arrastada para um alinhamento de rochas conhecido como picket fence. Minha falha em fazer isso rapidamente me fez bater nas pedras e rolar para fora do caiaque na água gelada. Eu usava um colete salva-vidas, mas a correnteza me arrastou direto para um buraco fervente de água turbulenta. O choque da água fria me fez ofegar, e ao fazê-lo, inalei a água do rio profundamente em meus pulmões. Fiquei desorientada, perdendo minha orientação espacial na água. Eu podia ver o céu acima, mas não conseguia alcançar a superfície para pegar ar. A corrente me arrastava para baixo quanto mais eu lutava contra ela, meus pulmões queimavam quando o pânico se instalou. De repente, eu acreditei que ia morrer ali, e a última coisa de que me lembro foi dizer: Deus, por favor, me ajude. Sem oxigênio, fiquei mais fraca e acabei parando de lutar completamente. Fiquei mole na escuridão fria da água, e de repente,
Não conseguia mais sentir a queimação e a dor da água em meus pulmões. A escuridão ao meu redor ficou completamente branca, e senti como se estivesse correndo na velocidade da luz por um túnel. Senti calor quando a dor me deixou, em paz comigo mesmo e com o ambiente ao meu redor. O amor puro e incondicional irradiava ao meu redor e dentro de mim. O amor me cobriu como um cobertor quente de uma fonte desconhecida. Ao sair do túnel, percebi partes do meu corpo que eram visíveis, como mãos, braços e peito. Olhando para baixo, não conseguia ver nenhum pé. Eu vi um cordão de prata preso ao meu corpo que tinha uma luminescência. Olhando ao meu redor, pude ver uma sala que parecia ser formada de nuvens brancas puras, mas não era sólida. Na sala havia 3 seres, feitos de cristal cintilante. A luz brilhou através deles como um prisma de vidro, formando um arco-íris. Um era maior que os outros 2, mas todos falavam comigo. Eu tinha medo deles, e eles pareciam perceber isso. Instantaneamente, eles se transformaram no que reconheci como anjos. Eles não tinham asas de pássaros, tinham fibras como cabos de fibra ótica que tinham o formato de asas, e luz pura brilhava através das fibras, formando cores em todos os tons. Quando eles falaram, suas mensagens foram enviadas telepaticamente. Eles podiam ler meus pensamentos. Olhando em seus olhos, eles eram tons de cores intensas que mudavam e mudavam com faíscas elétricas. Quase como se eu estivesse assistindo a um DVD ainda girando em um DVD player. E o amor irradiava de seus olhos, como se eu fosse a criação mais preciosa que Deus já havia colocado em existência. Era como se eles me conhecessem intimamente, mas eu não me sentia desconfortável sentindo que eles me conheciam. O anjo maior disse: Você chegou muito cedo, ainda não chegou a hora de você estar aqui. Você deve voltar e terminar seu trabalho na Terra. Mas já que você está aqui, vamos lhe mostrar as coisas. O anjo maior segurava um grande livro, mas suas páginas eram como imagens em vez de palavras. Vi cenas da minha vida desde o momento da minha concepção até o momento em que caí do caiaque no rio. As páginas viraram rapidamente, como assistir a um filme. Imediatamente me lembrei de todas as coisas que fiz pelos outros, ou deixei de fazer por alguém. Eles me mostraram um homem que eu não conhecia, cujo rosto eu não podia ver claramente, e muitas crianças que ainda estavam por nascer. Um dos anjos menores disse: Eu sou Yashael. Estou com você desde o início dos tempos e estarei com você por toda a eternidade. Você deve voltar, você tem que estar lá para eles. Instantaneamente, Yashael e eu fomos teletransportados para o centro de um vasto campo dourado. Eu podia ouvir a música mais bonita, e podia senti-la se movendo através de mim. A brisa soprava contra os altos talos de trigo dourados, e ao fazê-lo, pude sentir o espírito de todas as coisas que viviam ao meu redor, animais, plantas, os elementos. Eu era um com eles. Olhei para cima, e vi uma enorme bola de luz que lançava a luz mais pura e quente ao meu redor, e senti Deus tocar minha pele. Ele me conhecia, ele me amava por mais imperfeita que minha vida terrena tivesse sido. Eu era perfeita e inteira, não sentia dor. O anjo me levou mais alto, e eu senti como se estivesse voando sem parar. Eu podia ver uma enorme cachoeira sem começo, e sem fim. O amor e a paz reinaram aqui. Senti a presença de entes queridos falecidos, mas não os vi. Nós nos movemos sobre o campo dourado, e no final dele, havia uma cerca campestre, e além dela, uma árvore enorme com uma copa de folhas douradas. Quando a brisa tocava as folhas, elas voavam dos galhos da árvore em forma de pássaros coloridos de todas as variedades. Havia um lago ao lado dele, e ele corria em ambos os lados da fronteira. Olhei para a água, e ela tinha um brilho como o mercúrio líquido. Mas quando você olha através dele, você pode ver pessoas que estão vivendo na terra. E Yashael disse novamente: Estou com você desde o início dos tempos, e estarei com você por toda a eternidade. Você não pode cruzar a barreira. É hora de você voltar à sua existência na Terra. Você tem trabalho para terminar primeiro. Palavras não poderiam expressar a tristeza que senti por ter que deixar aquele lugar. Eu chorei e implorei para ele me deixar ficar. Ele disse: Quando chegar a hora, eu irei até você. E com isso,
ele lutou com meu espírito de volta ao meu corpo terreno, com tanta força que eu fui arremessada para fora do buraco rochoso em que estava presa debaixo d'água. Toda a água que eu inalei saiu voando de meus pulmões, enquanto eu engasgava e respirava em pânico. Percebi a dor quase imediatamente no meu peito, e a mão de um socorrista me agarrando pelas costas do meu colete salva-vidas. Eu quase o derrubei de seu caiaque, e então alguém em um barco aquático maior me puxou para dentro do barco, e de volta para esta dimensão terrena. Levei muito tempo para entender por que estou aqui, e ainda questiono. Por que eu? Eu até pesquisei sobre o Rogue River, depois de meu quase afogamento. Mais de 21 pessoas morreram no Blossom Bar desde a minha EQM. Eles morreram e eu sobrevivi. Por causa da minha EQM, estou mais perto de Deus, e percebo agora que a vida não é uma série de consequências, mas de paralelos e escolhas. Minhas escolhas afetam diretamente aqueles ao meu redor, e estamos todos interconectados. Meu propósito ainda não havia sido cumprido, levaria anos para perceber que eu deveria curar os outros. Minhas habilidades sensíveis ficaram mais fortes depois da minha EQM. Eu sou empática, clarividente e clareaudiente agora. Eu posso ouvir as vozes daqueles além do véu, mas ainda não me treinei para ver o espírito claramente com meus olhos humanos. Minha EQM foi, e continuará sendo a experiência, metafisicamente mais profunda que já tive. Fui levada às lágrimas escrevendo esta memória da minha experiência, porque minhas palavras empalidecem em comparação com todas as coisas que vi, senti e ouvi durante minha jornada para um reino celestial. Não sou religiosa, mas permaneço mais próximo do Espírito do que nunca por causa da minha EQM. Eu sei que existem dimensões além desta, e que estou aqui por uma razão. Eu tenho um propósito, e até que ele seja cumprido, estarei aqui.